comemoração do Dia Mundial do Coração, que é dia 29, intensificando o alerta para a necessidade de cuidar da saúde cardiovascular. E esse tema, os riscos da pandemia para o coração. É uma campanha de Setembro Vermelho que chama atenção para dados alarmantes. As doenças cardiovasculares são principal causa de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 15 milhões de pessoas morrem por doenças vasculares todos os anos. Isso, você somar, é muito mais do que Covid, gente. E vamos conversar com o cardiologista, doutor André Guimarães, sobre esses dados e também a forma de prevenção. Bom dia, doutor André Guimarães. Bom dia, Dilson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira e bom dia a todos aqui do estúdio. É uma honra poder participando aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a saúde do coração. Como você falou, o mês de setembro é todo dedicado à saúde do coração, esse órgão tão importante da gente que precisa ser cuidado ao longo da vida, né? Você está falando uma coisa tão importante aí, Dilson, que foi com relação à liga, com relação ao esporte, e sem sombra de dúvida, o esporte, a atividade física é uma das coisas que consegue fazer com práticas diárias a prevenção cardiovascular. Por isso a importância de tantas praças, por isso a importância do incentivo ao esporte. Tomara que a Liga ela realmente consiga parceiros para que possa manter viva a chama do esporte em Feira de Santana. Isso é muito importante. Doutor André, eu tenho aqui essa estatística aqui que a produção nos passa, de 15 milhões de pessoas que morrem anualmente por Covid. Isso é muito mais do que morte, do coração, isso é muito mais do que Covid, né? Claro que nós temos uma epidemia, mas nós temos, entre aspas, uma epidemia constante. Não é? Que é a de morte do coração. E eu pergunto, e por trás disso, o que há de concreto para a gente diminuir esse índice? Perfeito, disso, excelente pergunta. Assim, as doenças cardiovasculares, como você bem disse, são as doenças que mais matam o ser humano a nível mundial e não é diferente no Brasil, nem na Bahia, nem em Feira de Santana. As doenças cardiovasculares, ela tem um espectro, ou seja, ela tem uma multiplicidade de doenças que podem acometer o coração, desde doenças como a hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol aumentado, doenças que afetam muito ao coração, apesar de não ter uma origem no coração, como diabetes, evoluindo como doenças que formam placa dentro das artérias do coração, que são as doenças ateroscleróticas que levam ao infarto, doenças estruturais como malformações cardíacas. Então, tudo isso pode fazer com que o nosso coração seja acometido. Obviamente, existem fatores que são modificáveis e fatores que não são modificáveis. Obviamente, o nosso envelhecimento pode levar ao aparecimento de algumas doenças, tá? Agora, alguns fatores como o fato de fumarmos, o tabagismo, o sedentarismo e outras práticas que podem ser mudadas ao longo do tempo, tudo isso somado, eles podem levar ao desenvolvimento dessas doenças e essas doenças levar a uma saúde prejudicada do coração e, sem sombra de dúvida, levar o coração a ter doenças importantes e que pode levar à sua parada e, consequentemente, ao óbito. As pessoas falam muito do alcoolismo, doutor. Qual é mais nocivo, tabagismo ou alcoolismo para o coração? O tabagismo. O tabagismo ele é muito mais nocivo porque ele está relacionado com o desenvolvimento de algumas lesões cardíacas e lesões algumas vezes endoteliais. Endotélio é uma parte que recobre a face interna das nossas artérias coronárias, né? Nossas artérias e as artérias do coração são chamadas artérias coronárias e está predisposto ao desenvolvimento de algumas doenças que podem formar placas ou lesões e que vão acometendo e fechando essas artérias ao longo do tempo. Isso diminui o fluxo cardíaco, o fluxo sanguíneo para determinadas áreas do coração e que pode levar ao infarto. O que é mais arriscado dentro da cardiologia é um AVC ou um infarto? Bem, AVC é o acidente vascular cerebral. Ele é uma doença que acomete o cérebro e que pode ter, assim, de forma prática e simples, duas formas. Ele pode ser isquêmico ou ele pode ser hemorrágico. Isquêmico é quando não chega uma quantidade de sangue em um determinado local do cérebro. Os AVCs isquêmicos, que quando isso acontece, ele pode acontecer ou por alguma coisa que se desloca e entope, que a gente chama de êmbolo, tá? Que pode ser um coágulo ou placas de cálcio, alguma coisa nesse sentido, ou o desenvolvimento de placas dentro de algumas artérias que vão crescendo,
uma doença muito parecida com as doenças que acontecem nas artérias do coração. Isso é o AVC isquêmico. Por outro lado, os AVCs hemorrágicos normalmente acontecem quando existe um extravasamento sanguíneo em determinadas áreas do cérebro. Isso também faz uma interrupção do fluxo sanguíneo e aquele sangue ali ele causa uma necrose, uma morte cerebral naquele local. O infarto é toda vez que a gente não tem a chegada de suprimento sanguíneo em qualquer área do nosso corpo. Então a gente pode ter um infarto no coração, a gente pode ter um infarto no intestino, a gente pode ter um infarto no cérebro e a gente pode ter um infarto, o que é mais comum é o infarto no coração, infarto agudo do miocárdio. Então, todos os dois são patologias graves, patologias que precisam de um atendimento rápido, de um diagnóstico preciso, porque o quão mais rápido é o nosso atendimento, melhores são os resultados. Então, no infarto agudo do miocárdio, uma vez dado um diagnóstico, em até 12 horas, dependendo do tipo de infarto e o tratamento a ser feito, a gente consegue uma recuperação muito boa do miocárdio. A mesma coisa acontecendo com o AVC, principalmente o AVC isquêmico. Então, nós temos hoje protocolos de atendimento de AVC isquêmico, que o quão mais rápido é feito o diagnóstico e entrado com uma medicação chamada trombolítico para os AVCs isquêmicos que tem indicação, a gente consegue a recuperação. E é muito gratificante para a equipe médica, Dilson, quando a gente pega, por exemplo, um paciente com AVC isquêmico, onde o paciente chega no hospital, muitas vezes o quadro clínico é básico, é o paciente que muitas vezes perde força na metade do corpo, como vocês estão acostumados a ver, um paciente teve um derrame, alguma coisa nesse sentido, que é o termo prático que se utiliza, e a gente consegue dar um diagnóstico preciso, aplica-se um protocolo para saber se ele pode dar o diagnóstico do AVC isquêmico, aplica-se um protocolo para ver se ele pode tomar uma determinada medicação chamada trombolítico, e uma vez feito esse trombolítico, a gente vê que em poucas horas o paciente recupera a movimentação, recupera um déficit cognitivo, recupera-se um déficit visual que talvez o paciente tenha. Então isso é muito gratificante. Bem como no infarto agudo do miocárdio. O paciente tem um diagnóstico de infarto, chega muitas vezes nas emergências com aquele quadro clínico de dor torácica, muitas vezes com irradiação para o braço, irradiação para a mandíbula, algumas vezes com a pressão mais baixa, aquele paciente que a gente vê com aquela pele fria, com aquela sudorese que a gente está acostumado. Uma vez dado o diagnóstico com um quadro clínico, um eletrocardiograma e às vezes também os marcadores de necrose miocárdica, que são exames de sangue que a gente faz, a gente consegue fazer um tratamento rápido, quer seja através de um tratamento medicamentoso com trombolítico ou nos hospitais que dispõem de laboratório de hemodinâmica, a gente coloca rapidamente esse paciente na sala e a gente consegue abrir essa artéria através de um procedimento chamado angioplastia. E é muito gratificante a gente ver a normalidade do eletrocardiograma e o desaparecimento do quadro de dor e dos sintomas do paciente. Então isso é muito gratificante não só para a equipe e obviamente para o paciente. Bom, então tudo indica que a angioplastia é um procedimento mais simples, mas eu pergunto ao senhor, como está hoje o sistema, o aparato hoje para uma cirurgia cardíaca, uma intervenção, como se fala hoje, ponte safena ou outro tipo de intervenção cirúrgica coronária, como Feira de Santana está em termos de centros cirúrgicos, de equipamentos, etc. E profissionais, nós sabemos que nós temos grandes profissionais em Feira de Santana nesta área, né? Mas evidentemente que sem o equipamento de ponta fica mais difícil para se trabalhar. Claro disso. Disso eu fico muito feliz e eu me sinto muito seguro em dar essa resposta, porque eu sou cirurgião cardiovascular de formação. E lhe digo assim, Feira de Santana hoje, ele é um grande centro cardiovascular no norte e nordeste, tá? Nós temos aqui grandes médicos com excelentes formações em grandes centros, não só nacionais, como centros também internacionais, e que voltaram para a feira para poder dedicar a sua expertise à população feirense. Do ponto de vista estrutural, os últimos 15 anos em feira houve um crescimento muito grande das estruturas cardiovasculares para a Feira de Santana. Então hoje como é que isso está estruturado? Hoje nós temos, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, policlínicas que fazem atendimento nesses pacientes que têm um diagnóstico de infarto, ou eventualmente o Hospital Geral também, Clériston Andrade. É dado o diagnóstico e muitas vezes o tratamento do trombolítico pode ser feito nessas unidades.
Uma vez feito isso, o paciente precisa passar por um cateterismo, alguma coisa, ele é regulado, e aqui em Feira a referência é a Santa Casa. A Santa Casa tem um laboratório de hemodinâmica novo, moderno, e que está preparado para receber esses pacientes e fazer os procedimentos de angioplastia, bem como os procedimentos de cirurgia cardiovascular. Para você ver o grau de avanço que a gente já se encontra hoje, ontem, por exemplo, foi feito um tratamento aqui, nós fizemos 3 procedimentos ontem, de tratamento de doença cardíaca para uma doença que a pessoa nasce com ela, chama de comunicação interatrial. E um desses pacientes foi feito pelo Sistema Único de Saúde e foi o primeiro paciente da Bahia realizado pelo Sistema Único de Saúde, foi feito já em Feira de Santana. Quer dizer, não foi feito em Salvador, foi feito em Feira de Santana, mostrando como Feira de Santana está caminhando junto a Salvador e junto aos outros grandes centros. E lhe digo mais, foi o primeiro local entre Bahia e Sergipe. Até então, no Nordeste, só tinha sido feito este procedimento pelo Sistema Único de Saúde em Recife. E a gente já conseguiu fazer aqui, mostrando que aqui está preparado para fazer esse tipo de procedimento. Outra coisa, recentemente, quer dizer, não tão recentemente, há mais ou menos 2 anos, nós fomos cadastrados para fazer transplante cardíaco. Existem 3 centros no estado da Bahia que não estão ativos do ponto de vista prático, mas nós fomos cadastrados para poder fazer transplante cardíaco. Estamos num período de tutoria. O colega até perguntou como é que andam os nossos resultados. Essa tutoria está parada em função da pandemia, porque o sírio-libanês que está nos acompanhando, orientando, nos preparando para que possa fazer o transplante cardíaco, infelizmente, em função da pandemia, o sírio parou essa tutoria, e a gente espera que em meados de dezembro ou janeiro isso retorne para que a gente possa, em 2022, voltar ou realizar transplante cardíaco aqui em Feira de Santana. Então, isso mostra um pouco, para vocês, são exemplos da pujança que existe e da qualidade que se existe da cardiologia em Feira de Santana. Ou seja, então antes da pandemia já se fez esse tipo de cirurgia em feira de transplante? Assim, nós estamos cadastrados para transplante. O transplante cardíaco em Feira ainda não teve, porque o processamento disso tudo, existe uma escola, que é a escola do Sírio-Libanês, junto com o INCOR, que está nos auxiliando em todas as etapas para que o transplante, quando comece, ele comece da melhor maneira possível, com o know-how deles. Só que isso foi interrompido, essa tutoria. Interrompido o estudo, né? Interrompido esse processo. Esse processo, mas que vai retornar agora. O senhor acredita que, diante desse quadro, Feira de Santana pode se tornar referência também na área de transplante? Não tenha dúvida nenhuma. Essa é a nossa expectativa, que Feira de Santana se torne. Nós tínhamos conversado isso muito com o secretário, até então o secretário estadual de saúde, que era o Fábio Vilas Boas. Acredito que a nova secretária, ou a secretária interina que se mantém, ela deve ter o mesmo pensamento disso, porque isso é um projeto muito grande, é um projeto que a população baiana precisa, tá? E a gente está se preparando cada dia mais para que a gente possa fazer um projeto, e um projeto duradouro. Por isso que nós estamos pegando a expertise de alguém que já faz há muito tempo, como o Sírio e o INCOR, para que as coisas possam ser mantidas. Doutor André, muito se falou do SUS, se fala que o SUS atende mal nos ambulatórios, mas o SUS mostrou-se agora com a pandemia que foi talvez o maior instrumento já criado no mundo para atender uma população tanto de pobre como de rico. O SUS não escolheu pobres nem ricos para atender, nem quem tinha plano, nem quem não tinha plano de saúde, não é? Eu digo, que avaliação o senhor faz como médico, como cidadão baiano, brasileiro, que avaliação o senhor faz do SUS com toda a sua sinceridade, com os defeitos e as vantagens que o SUS tem? Olha, Dilson, o Sistema Único de Saúde, inclusive, ele foi criado, ele foi pensado, um dos seus idealizadores, inclusive, foi o Dr. Adib Jatene, que ele é cirurgião cardiovascular. E no desenho do Sistema Único de Saúde, sem sombra de dúvida, ele no papel, ele é algo extremamente bem feito, extremamente adequado. Só que a gente tem que pensar que o Brasil ele é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. E a saúde, o fomento da saúde, ela é extremamente cara. O grande empecilho para que o SUS possa funcionar em todas as suas esferas de maneira mais adequada passa, sem sombra de dúvida, pelo financiamento disso. Quando existe um financiamento e existe uma gerência adequada para que as leis e para que as diretrizes do SUS sejam estabelecidas, a gente vê que o SUS funciona. E, sem sombra de dúvida,
o SUS, nesse período, mostrou que quando existe um financiamento e existe uma gerência adequada, ele funciona. Tanto que a gente viu a nível mundial aí, coisas alarmantes, como, por exemplo, na Itália, alguns outros locais, a gente não conseguiu, nós não vimos isso no Brasil. Olha que a gente está falando de uma população muito maior do que a Itália, e a Itália é um país que tem muito mais dinheiro do que o Brasil. Tá? Então a gente não chegou a um caos que se instalou, por exemplo, na Itália no pico da pandemia quando aconteceu. Então isso mostrou toda a eficácia do SUS na montagem rápida de leito de UTI, e quem trabalha em terapia intensiva sabe que não é fácil montar um leito de terapia intensiva. Então acho que a organização da União, do Estado e dos municípios, essa junção, apesar de existir essa discussão e muitas vezes essa questão política que algumas vezes entra para poder atrapalhar, de uma certa forma, eles conseguiram organizar para que isso pudesse acontecer. Bem como, quando chegou de fato a necessidade das vacinas, houve também essa discussão, se atrasou, se não atrasou, mas de forma prática está conseguindo chegar a alguns números. Se existia um atraso ou não, aí eu não tenho nem como entrar nesse mérito da discussão, mas o fato de que quando a gente precisou do SUS, ele veio, e espero disso assim, mesmo que essas lições boas que o SUS tenha trazido para nós, que ela possa ser mantida para as outras patologias, para os outros serviços, para as doenças cardíacas, para as doenças neurológicas, para as doenças ortopédicas, para os traumas, para que cada gestor possa realmente tomar a sua responsabilidade e colocar para que isso possa funcionar. Porque, sem sombra de dúvida, isso é bom para todo mundo. Tanto na parte assistencial, quanto também na parte de prevenção. Então, esses dois cases, eles têm que andar juntos para que a gente possa funcionar adequadamente. O Miro tem uma pergunta para o senhor. Miro. Era dentro daquela pergunta sobre a questão do transplante, doutor André. Primeiro, bom dia também. Se tem uma relação direta também com o transplante de rins, transplante renal, aqui em Feira de Santana, né? Porque o senhor lembra que a gente fez algumas matérias exatamente sobre essa questão do aval de Feira de Santana fazer o transplante de coração. Tem essa relação também do mesmo processo? Porque até me recordo que fiz algumas matérias também, o senhor com doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo Serapião, enfim, e doutor Edival agora também, sim, né? Como provedor da casa, exatamente sobre isso. Tem essa relação direta, né? Com esse procedimento? Total. Doutor Rodrigo Serapião é um caso à parte. Ele é uma pessoa que merece todos os aplausos da área médica e da classe médica de Feira de Santana do estado da Bahia. O transplante renal já tinha acontecido em Feira há 20 anos atrás, com o Dr. Edson Pasqualin, que é outro grande urologista, e por diversos motivos ele parou e ficou sem fazer transplante renal durante um período de mais ou menos 20 anos. E Rodrigo, quando voltou, ele reativou isso. Né? O transplante renal hoje é onde tem maiores filas, a gente vê o impacto que isso causa. Só em Feira de Santana a gente tem hoje uma fila, pacientes em máquina de diálise com mais de 700 pacientes dialisando, tá? Então são 700 possibilidades de pessoas que têm a necessidade de um rim para serem transplantados. Obviamente nem todos têm indicação, mas a grande maioria, por certo, terá. Então o Rodrigo conseguiu, através de mérito junto com o hospital, o credenciamento ao transplante renal, e eles trabalham lá junto com as outras equipes de transplantadoras dioturnamente, e hoje faz com que a Santa Casa seja o segundo maior hospital transplantador renal do estado. Ele perde para o Ananeri, e perde para o Ananeri porque o Ananeri faz transplante renal pediátrico e aqui não faz. Mas na esfera de mundo adulto eles trabalham sempre juntos, né, com números bem parecidos, com performance parecida e com resultados então parecidos. Então eles têm bons resultados com relação a isso. Então nós pegamos a expertise que eles têm de consultório, de medicações que precisam ser utilizadas no pós-transplante, tá? Que existem diversos imunossupressores que são utilizados. Então, tudo isso aí juntos para que a gente pudesse fomentar o transplante cardíaco. Então, o doutor Rodrigo, ele é o coordenador do transplante da Santa Casa e ele também está à frente, junto com a gente, fomentando e ajudando para que o transplante cardíaco possa funcionar. O transplante renal continua firme e forte, com números bons. Houve, infelizmente, uma queda nesse período por conta do número de doadores, então a pandemia também atrapalhou isso. Houve uma queda no número de doação de rim. Se a gente tem uma queda na doação de rim, obviamente a gente tem uma queda do transplante, mas a tendência agora é de que isso volte aos patamares
pandemia. Doutor André, queremos agradecer a sua presença, muito obrigado, foi importantíssima essa sua entrevista no período desse mês de setembro, que é o mês de se lembrar e combater as doenças cardíacas. Muito obrigado, um bom dia para a sua equipe. Dilson, eu que agradeço a todos aqui, sempre o carinho que vocês têm a mim quando eu venho aqui e me coloco à disposição. E eu só queria deixar um último recado, que nas doenças cardíacas, Dilson, tão ou mais importante do que um tratamento rápido é a prevenção. Então a prevenção é a gente se alimentar de maneira adequada, evitar práticas ruins, manter o exercício físico regular e sempre lembrar que naqueles pacientes que já têm alguma doença, ou os pacientes acima de 40 anos, sempre procurar o seu cardiologista para que ele possa fazer uma avaliação e a gente possa ter uma saúde cardiovascular cada vez mais e chegar bem como o Zé Coiós com 84, 85 anos, ou como o Dilson, assim, bem, né, Fernando? A gente tem que se espelhar nessas pessoas para que a gente possa chegar sempre Dilson bem. também né? já está com 7.6, né, Dilson? 7.6. Pois é, eu com 3.4 não tenho a potência do motor que ele tem, não tem o pique que ele tem não, viu? Zé Coió, ele é meu paciente, quando ele chega lá, ele é assim, ele é uma hora ele conversando sobre a vida de todo mundo, e depois é que ele vai sair. Doutor André, obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom. Olha,